Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast De Frente com Maria, um espaço de conversa sobre saúde emocional, comportamento, espiritualidade e temas que precisam ser falados. Eu sou Maria Cláudia Dias, estudante de psicologia, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto delicado, necessário e muito urgente. Nos últimos dias, a pastora Helena Raquel viralizou nas redes sociais após uma pregação feita durante o Congresso Internacional de Missões dos Gideões em Camboriú, Santa Catarina. Abriu um debate muito importante dentro e fora do meio religioso. Talvez você tenha visto os vídeos circulando na internet. Bom, durante a pregação, Helena Raquel falou uma frase que impactou milhares de pessoas. Pare de orar por ele hoje e comece a orar por você. E essa frase mexeu profundamente com muitas mulheres, porque durante muito tempo, muitas ouviram que precisam suportar o silêncio, esperar mudança, continuar tentando enquanto viviam sofrimento emocional, medo e até violência física. E eu quero dizer algo aqui muito importante. Violência não começa apenas quando existe agressão física. Atenção, gente. Muitas vezes ela começa no controle, na humilhação, na manipulação emocional, nas ameaças, no ciúme excessivo, na culpa, na violência psicológica. Isso porque tem mulheres que não apanham, mas vivem emocionalmente destruídas quando não acontecem as duas coisas. Vivem sendo diminuídas, vivem com medo de falar, vivem tentando evitar explosões, gritos e ameaças que podem acontecer a qualquer momento. E isso também adoece, isso também machuca, isso também é violência. Outra coisa muito importante, uma das razões pelas quais essa fala dela viralizou foi porque ela tocou em algo que muita gente sente, mas poucas pessoas falam: o silêncio. Existem mulheres que têm medo de pedir ajuda, medo de serem julgadas, medo de não acreditarem nela, medo de ouvirem frases como: ore mais, Deus vai mudar ele, aguente firme, enquanto vivem sofrimento diariamente. Mas eu também quero deixar algo muito claro aqui. A violência não pertence a um único núcleo religioso. Existem mulheres católicas, evangélicas, espíritas, de religiões de matriz africana, mulheres sem religiões e mulheres de diferentes culturas que vivem situações de violência. E é também importante dizer que não são todos os homens evangélicos ou de segmentos religiosos, nem de todas as igrejas que reproduzem violência ou apoiam esse tipo de comportamento. Isso aqui é muito importante, gente, porque qualquer situação que acontece na sociedade, que a gente se depara com um assunto importante como esse, é preciso a gente ficar atento para a gente não generalizar. O problema nunca deve ser tratado como sendo a fé em si ou segmento religioso, mas sim as atitudes violentas, machistas, abusivas que podem existir em diferentes espaços da sociedade. E aqui eu quero fazer uma reflexão importante sobre fé, sobre espiritualidade e fé, seja ela qual for a fé. A fé não deve ser prisão. A fé deve ser acolhimento, proteção, respeito e cuidado. Nenhuma espiritualidade deveria incentivar uma mulher a permanecer em qualquer tipo de sofrimento. E quando falamos sobre violência, precisamos falar também sobre saúde emocional. Porque qualquer tipo de violência, o trauma fica, a ansiedade fica, o medo fica, a culpa fica,
a baixa autoestima fica. E muitas mulheres desenvolvem depressão, síndrome do pânico, dependência emocional e até adoecimentos físicos por viverem durante anos em ambientes abusivos. Existe também algo chamado ciclo da violência. O agressor machuca, depois pede desculpas, promete que vai mudar, fica carinhoso e a vítima cria esperança. Mas muitas vezes o ciclo recomeça ainda mais forte. Vamos lá, vamos respirar, porque a gente vai lembrando assim de algumas situações. E talvez hoje exista alguém ouvindo esse podcast e pensando, mas comigo não é tão forte nem tão grave assim. Mas se existe medo constante, humilhação, controle, ameaças, sofrimento emocional, isso precisa ser levado a sério. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Existe ajuda, existe acolhimento. No Brasil existe a Lei Maria da Penha, existe o Ligues 180, existem delegacias especializadas, existem profissionais preparados para te ajudar. E talvez você também tenha percebido nas redes sociais o símbolo da mão aberta. Isso aqui também é muito importante, gente. Essa mão representa o pedido silencioso de socorro. Ela simboliza mulheres que precisam de ajuda, proteção e coragem para romper o silêncio. Ela também representa resistência, porque nenhuma mulher merece viver com medo. A gente já fala da pastora Helena Raquel viralizou, porque talvez ela tenha dito algo que muitas mulheres precisam ouvir. Você merece viver em paz. Você merece viver sem violência. Você merece ser respeitada. E independente da sua religião, da sua história, da sua idade ou da sua condição social, nenhuma mulher merece viver aprisionada pelo medo. Espiritualidade não é prisão, é libertação, respeito e amor. Eu sou Maria Cláudia Dias e esse foi mais um episódio do podcast De Frente com Maria. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. E lembre-se, cuidar da saúde emocional também é um ato de coragem. Um beijo de Maria.